Bom, bom dia a todos. Meu nome é Roberta. Eu sou formada em engenharia e também em enfermagem do trabalho. Atuo na área de saúde e segurança do trabalho desde 2009. Possuo especializações em administração de empresas, em enfermagem do trabalho, em urgência e emergência, né? E atualmente estou cursando a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Atuo já, como falei, já atuo na área há bastante tempo. Atualmente trabalho em consultoria de saúde e segurança do trabalho na Pópolis. Bom, eu sou o Pedro Akio, eu sou advogado, professor, sócio das áreas previdenciária, trabalhista e direito público do W. Faria Advogados. Também sou o diretor jurídico da BRAPS, Associação Brasileira de BPO. E é um prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo as novidades aqui da NR1 e a gente poder dividir conhecimento com vocês. Excelente, obrigado, Pedro, obrigado, Roberta. Vamos então para a nossa primeira pergunta. Vou começar com a Roberta. Você pode nos trazer um pouco de contexto dessa questão dos riscos psicossociais, que agora, então, estão sendo incorporados no gerenciamento dos riscos ocupacionais e na própria NR1? Sim. Então, vamos começar fazendo um resumo geral das normas regulamentadoras, que são as NRs. Elas definem quais são os direitos e os deveres a serem cumpridos, tanto pelos empregadores, quanto pelos trabalhadores também, né? É uma questão que envolve os dois lados, né? Com o objetivo sempre de garantir um trabalho seguro, um trabalho sadio, prevenindo doenças ocupacionais, prevenindo acidentes de trabalho, né? E o que as NRs trazem? Elas visam estabelecer critérios, né, para esse gerenciamento de todos os riscos. E a NR1, especificamente, que foi revisada, né, ela traz essa necessidade de gerenciamento de diversos riscos ocupacionais. Essa revisão ela foi baseada em outras normas, nas outras normas mesmo. Então, por exemplo, antes o PPR era limitado a riscos físicos, químicos e biológicos, né? Então, a NR1 trouxe tanto os riscos de acidente quanto os riscos ergonômicos para esse gerenciamento, né? E toda essa modificação, ela foi baseada nas outras NRs, em convenções da Organização Internacional do Trabalho, em normas de gestão, como a ISO, né? E a modificação em destaque que a gente traz hoje para o nosso webinar é a inclusão dos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? Então, a própria NR1 traz a NR17, né, cita a NR17, que era uma norma que já existia e já tratava dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, né? A norma foi divulgada, tiveram muitas discussões, acredito que todos que estamos aqui, não é a primeira vez que estamos tratando do assunto, que estamos falando sobre o assunto, que foi um assunto já muito fomentado, né, essa necessidade de cuidado, né, em relação aos riscos, aos fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Então, no último dia 26/5, que era a data em que a norma entraria em vigor, saiu a portaria 765, né, que trouxe a prorrogação dessa vigência da norma, né, que a princípio teria foco em ações educativas, informativas, mas por uma questão jurídica mesmo, né, não teria como ser daquela forma primeiramente indicada. Então, a norma passa a entrar em vigor a partir do dia 26/5 de 2026. E eu quero trazer aqui o nosso
foco da discussão de hoje, né, é na avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, lembrando sempre que essa avaliação não é uma avaliação do indivíduo, né, não é uma avaliação individual, é uma avaliação que deve ser feita pela empresa, como já é feita para todos os outros riscos ocupacionais que existem, fazendo essa correlação em fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, e não especificamente a um ou outro indivíduo. Perfeito. Acho que o Pedro tem algo a complementar ali, né, Pedro? Não, eu acho que a Roberta, na verdade, ela foi muito feliz na fala dela. Eu só traria, talvez aqui, se você me permitir, Francisco, eu vou compartilhar a tela aqui. Tem um ponto que a gente acha muito relevante quando a gente vai falar de riscos psicossociais, que essa tela traz um pouco de clareza aqui, quais são esses riscos, né? E aí, evidentemente, pessoal, a gente está falando de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, né? Então, o mais comum que a gente pensa, em princípio, uma sobrecarga de trabalho, né? Mas, às vezes, não está relacionado à sobrecarga de trabalho. Quando a gente está falando de riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que vai levar depois a um possível burnout, vai levar a um assédio moral, a um assédio sexual, a uma ansiedade enorme decorrente, né, de algumas condutas, a gente vai vendo que é uma questão de comunicação difícil, as más relações, ou, na verdade, o que eles chamam de freezing, né? Então, assim, não passa trabalho para aquele colaborador, né? A empresa não dá suporte para o trabalhador, ou não recompensa ele, né? O reconhecimento inadequado. Tem muitas coisas que são interpretações do trabalhador, né? Você pode até fazer o reconhecimento, mas ele pode esperar mais do que efetivamente ele possa merecer ou dever se ganhar, né? Mas, enfim, são vários pontos aqui que são importantes e que contribuem para o risco psicossocial no ambiente do trabalho, tá? Bom, perfeito. Não vou adiantar muita coisa aqui, depois eu volto. Eu ia falar, acho que ao longo agora da conversa a gente vai acabar, né, retornando esses pontos, mas bem lembrado. Bom, dando sequência, então, acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, né, devem entender aí a importância, né, dos riscos sociais, dessa temática, mas a pergunta que acho que cabe bem agora nesse momento é como que as empresas devem se adaptar ou se preparar, digamos assim, para essa realidade. Acho que a Roberta pode começar também a respondendo essa aí, depois a gente vai voltar para o Pedro. Eu acredito que as empresas elas devem estar atentas a todas as revisões que ocorreram nas normas, sendo essa, dos riscos psicossociais, uma delas, né? Lembrar que a NR1, com a implantação do GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, ela traz uma unificação de todos os riscos, né, relacionados ao trabalho. Então, a gente tem que pensar sempre com uma visão holística em relação a todos os riscos. E um ponto que eu acho importante trazer aqui para essa discussão é que durante esse assunto que foi bastante fomentado, né, principalmente em relação aos riscos psicossociais, a gente tem que lembrar que não é especificamente sobre saúde mental, que muitas vezes estou vendo em muitas discussões que sempre está trazendo especificamente a saúde mental, né, um foco para a saúde mental, e não é só isso, né? Mais para frente a gente pode abordar detalhes específicos, né, em relação a quais são esses riscos, quais são esses fatores de riscos, né? Só que na prática vai muito além de saúde mental, né? Alguns casos podem trazer danos físicos, mas os danos mentais também podem ocorrer. Temos apenas que lembrar que este não é o foco, saúde mental não é o foco, né? O foco da atuação deve ser no gerenciamento dos riscos, né? Principalmente pensando na prevenção para que os trabalhadores não adoeçam, né? E principalmente fazer uma integração
entre todos os fatores de risco, todos os agentes de risco que existem no ambiente de trabalho, né? Com o objetivo do quê? Atender a norma, e que é manter o ambiente de trabalho sempre seguro e sempre saudável para o trabalhador. Perfeito. E, Pedro, de quem que seria a responsabilidade pela identificação dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho? Vamos lá. Em primeiro lugar, essa responsabilidade é da empresa, tá? É importante a gente ter esse conhecimento, porque não é de um trabalhador, de um terceirizado especificamente, a responsabilidade é da empresa. Então, a empresa, ela deve selecionar dentre dos seus trabalhadores ali, o médico, o engenheiro, responsável, quem já, assim, o ideal é quem já faz o PCMSO, quem já faz o PGR, essa pessoa seja o responsável. Mas, na verdade, a gente está falando de um trabalho de um grupo, tá? Porque este é um trabalho que ele é inter e multidisciplinar. Então, é um trabalho que exige necessariamente a presença do RH, exige necessariamente a presença da turma do SESMIT, de IHS, de SST, enfim, não importa a sigla que se dê na empresa, né? Exige também a participação do jurídico, da parte do trabalhista. Então, assim, são vários profissionais que precisam fazer parte do que a gente chama de comitê para não só o debate, mas para a condução deste trabalho, tá? Ao final, inclusive, a gente sugere que esse trabalho, ele ao final seja, como é um trabalho em conjunto, ele seja sobrescrito ali por todas as partes que dele participaram, né? Então, quem foram os condutores, os líderes? Você colocar RH, Juliana, time de SST, o Cláudio, enfim, né? Trabalhista, a Filomena, enfim, você vai ter todos os nomes ali, colocar a data, né? E trazer, e ter um documento robusto, né? Com o inventário de riscos de vocês, com a matriz de risco, né? Mostrando probabilidade, severidade, para vocês conseguirem demonstrar o que vocês de fato apuraram de risco, tá? Neste trabalho, e óbvio, ao plano de ação que vocês vão colocar em prática. Perfeito. É uma atuação multidisciplinar, profissionais, tudo isso junto. Perfeito. Roberta, como que a gente, então, pode realizar a gestão dos riscos psicossociais? Falar de boas práticas, né? Como que a gente poderia pensar essa parte? As boas práticas, elas são essenciais nessa jornada das empresas em fazer a avaliação de todos os agentes de risco. Como o Pedro bem destacou aqui, não existe um trabalho individual de uma área dentro da empresa, né? Então, precisa dessa integração entre os setores, precisa dessa atuação multiprofissional dentro da empresa, principalmente nessa questão dos fatores psicossociais, né? O próprio Ministério do Trabalho, ele já divulgou alguns guias, né? Tem um guia prático para a gente ter uma diretriz inicial de como fazer, né, essa avaliação. Então, pensando tanto no processo geral da identificação dos perigos, na avaliação dos riscos, na adoção de medidas de prevenção. Então, tudo que a norma traz, né, o próprio Ministério do Trabalho já divulgou um guia prático e possivelmente vai divulgar algo específico para a avaliação dos riscos psicossociais, né? Como a gente pode fazer essa identificação, né? Já existem ferramentas, inclusive internacionais, né, internacionalmente reconhecidas, que já são utilizadas na prática. Por exemplo, já eram utilizadas na avaliação do laudo ergonômico para avaliação desses fatores de risco psicossociais, como, por exemplo, o questionário de Copenhagen, né? É um instrumento muito utilizado pelas empresas, né?
o JCQ, que é uma outra forma de avaliação também, que permite que a avaliação dos riscos psicossociais seja realizada. A própria ISO traz diretrizes de como você fazer essa avaliação. Então, a empresa ela deve escolher, né, qual a metodologia ela vai utilizar para fazer essa avaliação, e muitas vezes um instrumento desses pode não ser suficiente, né? Você pode integrar instrumentos para fazer essa avaliação dos riscos psicossociais existente na sua organização, né? Um ponto importante, né, é que essa avaliação, ela também deve ocorrer com a participação dos trabalhadores, né? Em todos os riscos, na verdade, a gente precisa da participação desse trabalhador no processo de avaliação dos riscos, até mesmo na proposição de medidas preventivas, que nada melhor do que ouvir quem está lá na ponta, né? Quem faz o trabalho, quem sabe o que ocorre no dia a dia do trabalho. E, é claro, a gente tem que ter o cuidado de avaliar o que é um fator de risco propriamente relacionado ao trabalho e deixar de lado o que é uma percepção do próprio trabalhador, né, que pode não ser algo que influencia na realidade do trabalho, né. Então, o que eu traria nesse ponto como foco? Né? O foco deve ser na atuação, no gerenciamento dos riscos ocupacionais, que é o que o GRO traz, né? Que é o que a NR1 traz, e com uma visão holística, né? Para todos os riscos. Né? Não pensar apenas, não valorizar um risco mais do que o outro. Né? Todos os fatores de riscos que existem no ambiente de trabalho, seja ele físico, químico, biológico, de acidente ou risco ergonômico, devem ser tratados com a mesma, iguais, né, com a mesma valorização. Então, esse é o ponto que eu trago aqui para cada um de vocês que vão participar de alguma forma, seja como a equipe que está desenvolvendo o GRO, seja como trabalhador participando, né, e auxiliando nesse desenvolvimento do gerenciamento de riscos ocupacionais. Acredito que a gente tem que trazer essa visão holística para o processo. Boa. Pedro, eu lembro que na nossa conversa você comentou, né, sobre essa questão, né, até a gente usei uma expressão, coalizão das áreas, e você também falou da questão da liderança, né, isso também é importante, né, nesse momento. Sim, vamos lá. Até retomar uma fala, para conduzir esse raciocínio, retomar uma fala da Roberta, né? Então, nós estamos agora no dia 5 de junho de 2025. Essa exigência dos fatores da atualização da NR01, ela passou a ser, ela vai ser exigível efetivamente a partir do dia 25 de maio de 26. Aí a empresa vai falar, eu tenho um tempo aqui, eu tenho quase um ano aqui, né? Então eu vou... o que a empresa... A maioria das empresas talvez comece a pensar, bom, esse é um assunto importante, mas não é um assunto urgente, né? E aí ele vai postergar esse assunto, vai delegar, vai ser um projeto, só que ele vai ficar no escaninho ali para ser colocado depois. Então, o chamado aqui é um chamado para a liderança, para que a liderança entenda que o fato de este projeto ele ser exigível só a partir de 26 de maio de 26, não quer dizer, né, veja assim, na verdade, documentar as ações que a empresa está tomando para evitar esses riscos. Tá? Isso não significa que, em momento algum, a empresa já não devesse tomar essas condutas de imediato, porque o trabalhador ele pode estar adoecendo agora, o trabalhador pode ter um burnout daqui a 2, 3 meses, né? Então, a conduta, ela tem que ser, esse projeto ele tem que ser top-down, né? Ele tem que partir de cima para baixo, né? Tem que ser uma decisão do gestor, uma decisão da empresa. E o que ajuda um gestor a
definir que este projeto é um projeto importante e que ele deve ter início, que ele vai separar budget para isso, que ele vai investir tempo, energia e dinheiro, é ele identificar, no final das contas, que isso custa para ele. Né? Então, como é que isso custa para o empresário? A gente está falando ali do aumento do FAP, porque esse benefício vai ser necessariamente um benefício acidentário, né? Então, você vai ter um aumento tributário durante 2 anos, né? Só um afastamento, e são valores, às vezes, cifras milionárias, tá? A gente está falando também de reclamatórias trabalhistas com um passivo oculto, né, que a gente não sabe qual o tamanho disso. A gente está falando de fiscalizações do Ministério Público do Trabalho. Tudo isso, fora as multas, né? Mas as multas são de um valor pequeno. Mas se a gente considerar esses elementos, o gestor vai falar, nossa, realmente eu preciso fazer isso. Porque 26, mais de 26, eu vou ter que só ter documentado tudo o que eu já faço para evitar que esse risco ocorra. Tá? Mas o importante é que você tome as medidas desde já. Então, a liderança ela precisa engajar com esse papel. Perfeito. Parece um clichê, né? Mas sempre que precisamos passar por alguma mudança, se faz necessária, né? Uma liderança atuante e comprometida. Vamos a mais uma pergunta. O que precisa ser avaliado para uma correta identificação desses riscos psicossociais? Bom, nesse tema aqui eu posso iniciar, e talvez acho que é o que as pessoas mais querem como resposta, né? Então, para a gente conseguir avaliar os fatores, né, psicossociais relacionados ao trabalho, temos que ter algumas abordagens, por exemplo, sobre a demanda de trabalho, a organização do trabalho, a carga de trabalho, né? E o que é avaliado nesses elementos, né? São elementos, por exemplo, a carga de trabalho é um elemento. O que eu posso avaliar como carga de trabalho? Exemplos práticos. Se o trabalho é monótono, se o trabalho tem repetitividade de tarefas, qual é a intensidade do ritmo desse trabalho, qual a exigência que esse trabalho tem para as pessoas que desenvolvem, né? Outros exemplos de carga de trabalho é se o objetivo é real ou se o objetivo, né, desse trabalho ele não está dentro da realidade. Então, pensando em carga de trabalho, eu posso avaliar isso. Outro exemplo, sobre a organização do trabalho, né? O tempo do trabalho. Então, se tem condições adequadas, se tem os equipamentos necessários para que o trabalho seja desenvolvido. Em relação à organização do trabalho, tem trabalhos em turno, trabalho noturno, são aspectos que estão diretamente relacionados a esse fator de risco, né? A gente pode pensar em fatores sociais relacionados ao trabalho. Então, se nesse ambiente de trabalho temos conflito, se tem alguma falta de suporte, então, em relação até mesmo à gestão, como a gente falou, da importância da gestão, não só para fazer esse gerenciamento do risco, mas também para não ser causador de algum tipo de risco, né? Trazer a abordagem da relação trabalho e vida, né? Se tem algum tipo de conflito nessa relação, se existe insegurança no emprego. Então, são elementos que podem ser avaliados, né? E existem alguns que podem ser considerados críticos, né? Então, por exemplo, o assédio, né? A violência, né? E algum acontecimento de emergência, alguma catástrofe que pode estar ali relacionada ao trabalho. Então, trazendo esses exemplos desses elementos que podem ser avaliados e utilizados como forma de identificação dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho. Outro ponto que eu acho interessante trazer é o que foi também atualizado lá na NR5, que traz a CIPA, né, como algumas novas atribuições para os membros da CIPA. E uma delas é essa percepção
que esses trabalhadores têm em relação aos riscos ocupacionais, o que inclui também os riscos psicossociais. Então, acho que a gente ainda não tinha falado, a gente falou de diversos atores nesse contexto de gerenciamento dos riscos ocupacionais, e a gente também tem que lembrar dos cipeiros, né, que a gente chama, né, bastante conhecidos. Então, são os membros da Comissão Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, que possuem uma norma específica que colocam suas atribuições, e uma delas é relacionada à sua percepção em relação aos riscos psicossociais. E, mais uma vez, trazer aqui que a gente não pode reduzir o assunto a uma saúde mental, né? Os riscos psicossociais, eles vão muito além disso, como eu trouxe aqui, diversos aspectos que eles resultam, muitas vezes, em problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, mas também podem trazer problemas físicos, trazer problemas de acidentes do trabalho, lesões físicas em relação a esse acidente do trabalho, e também trazer doenças, principalmente doenças relacionadas à saúde mental. Perfeito. Acredito que a próxima questão aqui vai trazer um pouco de alívio para vocês. E aí vamos ver aqui, o Pedro vai nos ajudar. Cada empresa pode ter a sua metodologia, criar a sua metodologia de identificação de riscos psicossociais? Ótimo, vamos lá. Aqui eu vou me socorrer novamente aqui ao slide, que eu acho que ele ilustra bem o que a gente quer demonstrar aqui, tá? Então, o que é relevante? Primeiro, respondendo objetivamente a pergunta, sim, cada empresa pode ter metodologia própria, tá? O importante é que o trabalho, ao final, tenha bom êxito, esteja a bom termo, ou seja, que as evidências sejam suficientes de que vocês estão endereçando o assunto, que vocês tenham um plano de ação, que o inventário de riscos tenha sido feito de forma adequada, né? Então, aqui, veja que existe por mais que a metodologia possa ser X, Y, Z, né, existem algumas recomendações, né? Primeiro, como eu disse, formatar um time, juntar o time multidisciplinar, interdisciplinar para fazer esse trabalho, né? Então, montar um projeto, né? Então, montar um projeto, vocês vão criar um cronograma, vocês vão identificar, mapear os documentos, vocês vão precisar olhar. Óbvio, o time de SESM, de saúde e segurança do trabalho, já está acostumado, tá? Só que muitas vezes a empresa, ela terceiriza esse trabalho. E aí, talvez ela tenha que terceirizar isso também, porque santo de casa não faz milagre. Então, se vocês não estão acostumados a fazer um projeto dessa natureza, talvez seja melhor também terceirizar, consultoria, enfim, né, tem vários caminhos aqui. Aqui eu vou só citar as etapas, reunir informações, analisar. Aqui a gente colocou acidentes, mas pode ser quaisquer eventos relacionados aos riscos psicossociais, né, do ambiente de trabalho, fazer uma gradação, né, do nível da severidade, que a gente chama de impacto versus a probabilidade de ocorrer, né? E aqui eu só vou mostrar para vocês aqui, depois eu volto. Depois a empresa ela tem que ter uma matriz de risco, tá? Essa matriz de risco pode ser tem vários tipos de matriz de risco, mas é importante que você tenha a probabilidade de ocorrência versus o impacto, a severidade, né? E alocar cada risco e depois identificar qual estágio que vocês têm desses riscos, né? Pedro, eu não tenho controle nenhum. Eu identifiquei que aqui a gente tem um determinado departamento, ocorre aqui um assédio moral e eu não tinha controle disso. Então, vou colocar como vermelho, eu não tinha controle, eu não fazia o monitoramento, eu não tenho pesquisa de clima. Aí você vai identificando quais são os riscos que você tem, mapeando, faz essa matriz, descreve, depois monta um plano de ação, tá? Mas o importante é ter esse inventário bem feito. Uma ferramenta muito importante do inventário, para gerar o inventário de riscos, é o trabalho de observação e escuta, tá? Não tem muito segredo nisso, tá? Mas alguém tem que
Um ótimo canal, né, que é uma escuta diferente, é o canal do canal de denúncia, né, o pessoal chama de hotline, que é o canal em que você recebe informações dos seus colaboradores de uma forma segura, né, e sigilosa, e você vai ter elementos riquíssimos ali para poder trabalhar informações e poder, primeiro, dar uma devolutiva satisfatória, né, para o denunciante, segundo, resolver aquele pepino que apareceu, né? Então, assim, ó, tá tendo fulano de tal, tá assediando ciclana de tal, né? Tô vendo aqui uma sobrecarga de trabalho sem pagamento de horas extras, uma situação enorme, assim, absolutamente desmedida, né? Então, tudo isso pode ser endereçado nesse canal, que é um canal que muitas empresas ainda não utilizam, tá? E ele é muito importante, não só para este efeito, mas também para descoberta de eventuais fraudes, outras coisas, tá? Algo muito importante, que é um pouco subestimado, são treinamentos, workshops, tá? Posso contar para vocês, o escritório aqui é líder na área de investigações e compliance, nós temos já um dado, né, uma experiência de que quando a empresa deixa de fazer treinamento, reduzem os números de denúncias de assédio moral, por exemplo, tá? Ou assédio sexual, ou outras fraudes. Então, assim, se a empresa faz o treinamento, as pessoas estão conscientes do que aquilo está acontecendo. Se passa 2, 3 anos sem fazer, as pessoas passam a tolerar aquilo. Só que o tolerar, ele pode até ser, de alguma maneira, enxergado, olha, estou tendo menos risco, né? Mas, na verdade, não, aquele risco ainda está acontecendo, só que ele não emergiu, ele não resultou numa reclamatória trabalhista, ele não resultou num processo, num dano reputacional para a empresa grande, né? Numa investigação do Ministério Público do Trabalho. Tá? Então, é importante vocês usarem essas ferramentas aqui. Óbvio, a Roberta indicou várias ferramentas que podem ser utilizadas. Copschool, Ergos, entre outras, tá? Existem várias ferramentas. E aqui, a forma de se fazer, ela está muito ligada, é uma engrenagem. Então, assim, primeiro você tinha a avaliação ergonômica preliminar, lá na NR17, né? Você tem, que é um documento que já tinha sido produzido, então ele deve ser o pontapé inicial, a premissa a partir da qual vocês vão trabalhar. Óbvio, vocês vão coletar outros documentos, mas esse deve ser o primeiro. Vamos avaliar o que já foi feito, né? Envolver o trabalhador, descrever as características de cada trabalho quando vocês forem fazer, né? Essa identificação dos riscos psicossociais que eu já coloquei ali no slide anterior, eu só vou voltar aqui para vocês terem isso claro, tá? O que precisa ser mapeado. E este slide é um slide extraído do Guia do Ministério do Trabalho e do Emprego. Então, assim, é o próprio Ministério dando a dica de, olha, eu espero que estes riscos tenham sido mapeados por vocês, tá? E depois que vocês fizerem isso, né, olhando o PGR, a análise ergonômica preliminar, fazendo os inventários dos riscos, implementando as medidas de controle, né, e com a participação da CIP, inclusive. Um ponto muito relevante que já ocorreu num trabalho que a gente fez no cliente antes desta novidade legislativa, né, normativa, foi o seguinte: a gente olhou um PGR e verificou que naquele PGR tinha uma informação super sensível. Num determinado setor, existia a informação da PGR que existia bullying, existia vitimização, né? Então, era um determinado setor, o PGR foi terceirizado e o engenheiro, né, ele acabou trazendo essa informação. Não é uma informação incorreta, mas veja, ele está trazendo que naquele ambiente de trabalho, naquele grupo homogêneo de exposição, naquele local, né, existia uma prática de bullying. Veja, e ele documentou isso. Ninguém está falando para não documentar, mas, assim, tomar muito cuidado com o que se vai documentar, né, e documentar sem um plano de ação é um tiro do pé enorme, porque você está dando muita margem para uma reclamatória trabalhista muito bem sucedida lá depois,
por uma fiscalização do Ministério Público do Trabalho, entre outras coisas, tá? Então, assim, algo muito, muito sensível o que vocês vão colocar nessa documentação que vocês vão produzir, tá? Bom, isso aqui é para uma outra oportunidade. Eu vou guardar aqui uma próxima pergunta e depois eu trago o próximo slide. Boa. Perfeito, Pedro. Bom, vocês viram aí, o Pedro, né, deu o caminho aí de como fazer essa identificação, ou como ter uma metodologia, né? Então é possível, vocês podem desenvolver, já tem as dicas aí como fazer isso. Agora, uma vez que a gente identifica o risco psicossocial como realmente sendo relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho, Pedro, o que deve ser feito, né? Como é que a gente pode contornar isso, então, resolver essa questão? Tá, então vamos lá. Eu vou, então, de novo aqui voltar com um slide, só para mostrar duas telas para vocês aqui, que eu acho que são importantes. Primeiro, a empresa ela tem que ter medidas, né? Eu vou até voltar numa outra tela, que acho que também representa bem o que a gente quer chamar a atenção para o problema, né? Então, por que talvez uma pergunta anterior é, por que, Francisco, que veio essa regra agora? Então, vamos só explicar. Qual que é o pano de fundo de tudo isso, né? O que está motivando isso, tá? Então, assim, primeiro que a exigência desse monitoramento, ela já estava já inicialmente prevista, como já disse a Roberta no início, na NR17, tá? Agora, é verdade que agora ela teve novos contornos. E por que ela passou a ter novos contornos e passou a ser fiscalizada com uma exigência de que a empresa faça um inventário de riscos que já existia, mas que ela tenha, de fato, um plano de ação na prática, tá? A gente vê aqui um histórico, e esses também são dados do Ministério da Previdência Social, tá? São dados de uma escalada de afastamentos por saúde mental. Então, veja que de 2014 a 2024, ali, pós-pandemia, né, 22 ali até 24, esse número saltou mais que dobrou. Então, nós tivemos 472 mil afastamentos relacionados à saúde mental. É um número assustador, né? Então, assim, é um número muito grande. Não à toa, o Brasil é o maior país, é o país mais ansioso do mundo, né? Agora, a gente vai entender que tipos de afastamentos têm sido concedidos, né? Então, os afastamentos por ansiedade são os de maior número, e aqui é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muita coisa é tida como ansiedade, mas a ansiedade não é, né? A gente tem até o transtorno de ansiedade generalizada, mas tem muita coisa que é relacionada à ansiedade. Na verdade, a ansiedade é um sintoma, ela não é, de fato, diagnóstico preciso, tá? Mas a gente percebe uma escalada enorme. O importante a se trazer, na verdade, desse slide é o seguinte: a pergunta é, será que todos esses afastamentos estão relacionados ao trabalho, Pedro? São decorrência do trabalho? É o que a gente pode chamar de uma doença ocupacional, né, que gera um benefício acidentário, que o trabalhador vai ter estabilidade de 1 ano após o período que ele retornar do trabalho, que ele vai continuar recebendo FGTS pelo período que ele ficou afastado? Será que a gente está falando disso? Ou aqui, na verdade, uma grande parte, ou a maioria, são de transtornos ansiosos ou de afastamentos que não têm relação com o trabalho? Tá? E um outro dado que a gente tem é que, na verdade, o número de afastamentos relacionados ao trabalho cresceu, mas cresceu muito pouco, comparado ao crescimento gigantesco, né? Ele se deu por afastamentos relacionados a causas fora do ambiente do trabalho. Então, você pode ter tirado... A pandemia nos revelou muita coisa, né? Então, tem gente que falou, puxa, não quero mais ficar com meu marido, com a minha esposa, divorciou, mudou a vida. Tem gente que... o burnout também está muito relacionado a, olha, eu não estou me encontrando aqui, às vezes é o ambiente de casa, o ambiente do trabalho, a pessoa não está satisfeita com aquilo, e ela não sabe sair daquela zona, né, aquele ambiente que ela está, né, e aí o corpo apaga, o corpo, se você não consegue, não tem instrumentos, não tem ferramentas, o corpo ele desliga,
é uma forma de, né, o corpo te forçar a você tomar alguma medida em relação àquilo. Então, o importante destacar é que tem muita coisa que não é relacionada ao trabalho. E nos próximos slides, a gente traz aqui algumas ferramentas, tá? Para diagnóstico se a empresa está indo bem ou mal com relação a esse ponto, tá? Olha, vocês vão falar assim, Pedro, eu já tenho aqui a análise econômica preliminar, eu tenho meu PGR, isso aqui já é um material muito bom. Sim, é um material muito bom. Mas aí eu te pergunto, o quanto disso está refletido no seu e-social? Porque, por mais que numa fiscalização eles vão pedir uma documentação física, não se enganem, pessoal. A Previdência Social, INSS, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, eles já têm muitas informações eletrônicas. Eles talvez nem precisem desses outros documentos. A empresa já é obrigada a entregar os eventos de saúde e segurança do trabalho, já há tempos, né? Pelo menos desde outubro de 21. Né? Então, assim, e aqui a gente tem uma ferramenta, chama Evalid SPED, que ela faz a identificação de todos os eventos de saúde e segurança do trabalho entregues pela empresa. E a gente vê que, por exemplo, aqui os ASUS, né, o evento 2220, vários ASUS entregues fora do prazo. Né? Então, assim, o maior número aqui sempre entregue fora do prazo, o que é um mau sinal, tem alguma coisa que não está acontecendo bem, que a gente precisa identificar. No outro slide, a gente vê algo mais sensível, que é o evento 2240, que trata do PPP eletrônico. O PPP eletrônico, aqui é um exemplo ilustrativo que a gente fez para uma empresa. Veja só, a empresa, aparentemente, ela corrigiu isso aqui de setembro para frente, ela passou a entregar, deixou de entregar fora do prazo, assim, teve pouca coisa entregue fora do prazo. Mas veja os valores aqui, isso eu estou olhando só 2024, né? Então, muitos PPPs eletrônicos entregues fora do prazo. E aqui é uma fotografia. Então, a partir de um determinado momento, a empresa começou a entregar, mas não quer dizer que ela corrigiu o passado, tá? Então, tem muita coisa que o PPP eletrônico, ele vai ser uma fotografia e que a empresa vai descrever quais as circunstâncias do ambiente do trabalho, quais agentes físicos, químicos ou biológicos o trabalhador está exposto, né? Então, assim, é algo muito relevante. A gente espera que mais para frente no social a gente vai ter mais elementos relacionados aos riscos ocupacionais de fatores psicossociais. Mas, assim, é algo que vai vir num outro momento, tá? E aqui, essa ferramenta é bem interessante, porque ela mostra, né? Então, assim, as inconsistências que tem, os alertas que são inconsistências, mas que não geram, que são uma boa prática, tá? Mas que não é um descompasso com a norma, quantidade de multas trabalhistas e multas pelo PPP. Então, veja, nesse diagnóstico, a gente entendeu que a empresa poderia ter um passivo de 180 mil trabalhista e bastaria a Secretaria de Inspeção do Trabalho fazer uma fiscalização eletrônica, porque não tem saída aqui. Há uma multa de R$ 620 para cada informação insuficiente no e-social, tá? E aqui, no PPP eletrônico, a gente tem 16 trabalhadores, né, sendo 13 ativos, e veja, os inativos também estão presentes, porque é uma obrigação que eu posso ter desligado o trabalhador, mas eu precisaria ter entregue para o PPP eletrônico dele, tá? Eu não fico desobrigado, mesma coisa para o 2220, e aqui uma multa de R$ 53 mil. Então, veja que a gente está falando de R$ 230 mil que poderiam ser aplicados de imediato. E óbvio que nenhuma empresa quer isso. Então, existem ferramentas também para você atuar preventivamente, tá? Evitar uma surpresa posterior. Perfeito, bem importante, né? Quando a gente trabalha com as ferramentas, aí ajuda bastante. Agora, a gente está chegando no final aqui do bate-papo, fazer mais uma pergunta aqui para finalizarmos. E se a gente não conseguir adotar medidas preventivas, né? Quais as consequências de não realizar um gerenciamento adequado dos riscos psicossociais, Roberto? Bom, acho que as consequências, primeiramente, a gente tem que pensar
nas consequências que vão ser trazidas para o próprio trabalhador, né? Então, não manter um ambiente de trabalho sadio, um ambiente de trabalho adequado e, consequentemente, você ter acidente de trabalho, você ter doenças ocupacionais. E outro ponto importante que foi trazido agora pelo Pedro é que ocorrerão autuações, né? Então, multas, acho que é algo que a empresa analisa bastante também, né? É uma consequência dolorida, né, do ponto de vista financeiro, para algo que poderia ser feito no dia a dia, com gestão, né? Então, essas ferramentas, até que o que o Pedro trouxe, é algo que pode ser utilizado como forma até de você prever as autuações que você pode ter. Então, algo importante a ser avaliado e analisado, porque muitas vezes as medidas que você aplica serão muito mais baratas do que as multas que você estará disponível a receber se essas medidas não forem aplicadas, né? Então, acho que esse é o foco do gerenciamento, né? Você trazer para dentro da sua organização a aplicação das normas, né, fazer a gestão preventiva e evitar as consequências, tanto consequências pontuais em relação a doenças, a acidentes, quanto nessa questão financeira em relação a multas, né? Então, esses dois lados, né, que devem ser analisados e gerenciados. Então, do meu ponto de vista, né, na verdade não do meu, mas acredito que do ponto de vista de saúde e segurança do trabalho, esse gerenciamento preventivo, ele é essencial, né, por diversos aspectos que a gente já trouxe aqui, né, e a falha nesse gerenciamento pode trazer graves consequências. Até mesmo só complementando o que a gente estava falando anteriormente, em relação especificamente aos riscos psicossociais, os aspectos psicossociais, eles não estão, eles estão presentes no nosso dia a dia, em diversos momentos da nossa existência, né? Então, o que é importante para a empresa? Fazer essa separação, né? Trazer para esse gerenciamento esses fatores psicossociais que estão relacionados ao trabalho. E aqueles que estão fora do campo do trabalho, eles devem ser retirados. Como o Pedro trouxe, os afastamentos por doenças relacionadas à saúde mental aumentaram muito. Só que os afastamentos relacionados ao trabalho não tiveram esse mesmo aumento, né? Não é proporcional. Então, esse é um dado, né? É um dado que exemplifica que essas questões, principalmente de saúde mental, elas não estão todas totalmente relacionadas ao trabalho. E é esse gerenciamento que deve ser feito pela empresa para que consiga atender a norma e que não traga prejuízos desnecessários para a própria empresa, como o Pedro colocou um exemplo de que foi incluído um tipo de afastamento específico, uma situação específica que nem estava relacionada ao trabalho. Então, nós, como representantes da empresa, nesta avaliação, nesse gerenciamento preventivo, a gente tem que ter essa visão do que é do trabalho, do que não é relacionado ao trabalho, para que a gente consiga atender o que a norma pede e não correr o risco de sofrer as consequências. Perfeito. Complementa, Pedro. Tem aquela parte ali que você falou da reputação da empresa, FAP, sinistralidade, acho legal, né, falar daqui. Isso, exato. Esses pontos que eu queria trazer. Então, assim, o primeiro ponto, acho que o Roberto foi muito preciso nas colocações, eu queria só trazer pontos adicionais aqui, pensando nos aspectos legais, tá? Então, além da questão da redução da produtividade, do aumento do absenteísmo, né? Você pode ter uma rotatividade maior no ambiente de trabalho, e você vai ter ali alguns pontos jurídicos importantes. Então, quando um trabalhador é afastado,
e este afastamento enseja o que a gente chamava, né, de auxílio doença acidentário, ou atualmente auxílio incapacidade temporária acidentária, que é o famoso P91, isso vai impactar no cálculo da empresa no FAP por 2 anos. Isso significa o quê em termos práticos? Significa que a empresa ela vai ter um aumento da tributação da contribuição para os riscos ambientais do trabalho, que pode dobrar por 2 anos. Então, a FAP de cada estabelecimento, ele é uma alíquota que vai de 0,5 a 2, tá? Então, ela é uma alíquota que multiplica uma outra alíquota, tá? Essa outra alíquota, ela é de 1, 2 ou 3%, dependendo do risco ambiental de trabalho de cada estabelecimento, tá? Que está ligado ao KINAI de cada estabelecimento, da atividade preponderante de cada estabelecimento. Mas, em outras palavras, se eu tenho uma atividade sou uma indústria, tenho uma atividade, tem um risco de acidente grave, né? Então eu tenho uma alíquota 3. Dependendo do FAP que eu tiver, eu posso até dobrar esses 3% por 2 anos. Então, em vez de eu recolher essa contribuição com uma alíquota de 3%, eu posso recolher com uma alíquota de 6%, tá? E veja que esta alíquota, ela incide sobre a massa salarial do estabelecimento como um todo. Então, você pode ter uma sede, uma indústria, que tem uma massa salarial de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões por mês. Então, assim, são números altos. Se você multiplicar essa alíquota, a gente está falando de conta, de dinheiro, pessoal. Então, assim, para o empresário, ele precisa ter ele tomar liderança, ele precisa decidir por fazer alguma coisa. Decidir fazer alguma coisa lá na frente é uma decisão equivocada. Sem contar no que a gente chama das ações regressivas, né? São aquelas situações em que tem muita gente se afastando aqui nessa empresa, né? Teve 2, 3 casos de burnout. Então, eu falo assim, olha, eu e o INSS, eles vão pedir o dinheiro para mim, tá? Só que assim, eu não quero ter que pagar isso, porque a empresa que está gerando isso, ela não está tomando as medidas adequadas. Então, o INSS vai falar, juiz, eu quero que a empresa pague todos esses benefícios que eu vou pagar para o trabalhador, porque tem benefícios aqui que podem ser benefícios para a vida inteira. Fica oneroso para o INSS e falar, olha, se a empresa ela praticou, pelo menos deu a concausa, né, participou concorrentemente para esse afastamento, ela tem que ser penalizada e pagar esse valor. E aí um ponto também importante que às vezes a gente esquece, que é o aumento da sinistralidade, tá? Então, a empresa, vocês têm plano, todas as empresas têm os planos, provavelmente, né, tem os planos de saúde corporativos, tá? Esses planos de saúde corporativos, existe todo um cálculo atuarial por trás. Então, você tem, a empresa tem, sei lá, 400 funcionários, eles vão fazer uma matriz do risco desses 400 funcionários, idade, quem já teve doença X, Y, Z, e eles vão falar, olha, para esse grupo aqui, o preço do prêmio vai ser tanto, né, do valor que a empresa paga ali, né, o preço do sinistro vai ser quanto, e aí, só que assim, se você tiver um grande número de afastamentos relacionados a fatores de riscos psicossociais ligados ao trabalho, essa sinistralidade vai aumentar. Aumentando, o preço do plano de saúde que a empresa custeia total ou parcialmente, os trabalhadores têm a coparticipação, esse preço também aumenta. Então, a questão da sinistralidade ela é interessante porque ela tira também do empregado a posição de vítima, porque se ele participa da coparticipação, ele participa do pagamento do plano de saúde, ele também vai ser afetado. Então, assim, ele também tem que se preocupar com isso, né? E sem contar, assim, não adianta você trabalhar num local que o clima organizacional é negativo, não é legal, né? Então, assim, isso talvez o trabalhador devesse olhar primeiro para esse lado, né? Bom, e aí, o ponto, na minha opinião, mais importante para a empresa, além da questão financeira, da questão da preservação da saúde do trabalhador, é a questão reputacional. Porque, assim, já tive casos, pessoal, de um outro cliente que passou por crises sérias, né? Então, uma determinada unidade,
era uma unidade, por exemplo, teve gente que chegou a se suicidar por conta de assuntos relacionados ao trabalho, que não eram bem endereçados, né? Então, assim, isso causa um prejuízo para a imagem da empresa terrível, né? Ou outra situação, sindicato e o Ministério Público do Trabalho em cima da empresa, porque já tiveram casos de burnout sucessivos, né? Então, assim, o que a empresa está fazendo, né? Então, é algo que o consumidor depois vai falar assim, putz, cara, eu não vou comprar o produto dessa empresa, eu não vou fazer isso, né? Então, acaba acontecendo não só um prejuízo à reputação, mas também um reflexo financeiro importante. Perfeito, Pedro. Bom, pessoal, o nosso roteiro era esse, tá? A gente fez algumas perguntinhas aí ao longo dessa conversa, e agora a gente abre para vocês colocarem questionamentos, perguntas, dúvidas, e aí pode ser ou ali no próprio chat aqui, aí eu faço a leitura, ou vocês podem abrir aí a câmera e o microfone, e fiquem à vontade aí para colocar as perguntas. Enquanto isso, eu já vou compartilhar também aqui com vocês o link para vocês poderem responder aquela pesquisa que eu falei no início, tá bom? Então, já temos uma pergunta aqui do Baso. Pedro, qual é a sua visão, entendimento na análise dos riscos psicossociais no processo dos riscos do processo ISO 27001? Tá. É isso, né? Tá, então vamos lá. As ferramentas, existem várias ferramentas adequadas para a gente trabalhar riscos, tá? ISO 27001, então, até para a gente alinhar conhecimento aí com todos, né? Todo mundo está na mesma página. Então, o ISO é uma norma internacional que ela busca acreditar algo a uma empresa, né? E ela está acreditando a empresa, o 27001, se não me engano, a gente está falando de gestão de segurança de informação. É isso? Peço. Eu acho mesmo, que... Isso mesmo. Legal. Então, aqui, a preocupação que a gente tem que ter esse ISO, que assim, eu vou tentar... Vamos lá. Eu estou tentando relacionar aqui com o tema. Bom, vamos lá. A empresa, o ISO 27001, primeiro, ele é importantíssimo para a empresa ter essa comprovação para os seus clientes. Tá? Então, tem cliente, provavelmente multinacional, que não vai comprar um produto ou um serviço de uma empresa que não tem o ISO. Tá? Não precisaria ser o ISO, só que como o ISO é uma norma internacional praticada pela maioria das corporações, né, multinacionais, mundialmente conhecida, ela é uma boa referência, mas existem outras, tá? Mas, assim, ali é uma garantia de que a empresa compradora daquele produto ou serviço, o contratante, ele não precisa fiscalizar esse ponto. Ele já parte da premissa que está em ordem. Por quê? Puxa, a empresa conseguiu a chancela do ISO 27001. E aqui, quando a gente fala, e aqui vai vir a conexão com o tema, né? Por que é importante, talvez, o ISO 27001, entre outros, para com o tema dos riscos psicossociais? Porque eu estou falando de dados sensíveis. Eu estou falando do trabalhador que tem ali tem uma doença, você tem uma CID estabelecida, né? Então, você vai pegar o 2210, tem essas informações, se teve uma CAT. Você vai pegar o 2220, pode ter uma informação sensível da saúde do trabalhador. O próprio 2240, o PPP eletrônico, também várias informações sensíveis. Em resumo, os dados dos trabalhadores são dados sensíveis, né? É importante que a empresa tenha essa norma para que ela consiga mostrar para o seu cliente que, olha, eu estou trabalhando o ISO aqui da minha equipe, ou às vezes, e sobretudo quando eu faço terceirização ou cedo mão de obra para trabalhar no cliente, né, eu estou trabalhando isso, mas no ambiente seguro.
né? Então, assim, eu não vou expor o cliente, eu não vou expor a enfermidade do cliente, né? Então, acho que talvez essa relação fosse importante fazer. Ok. Boa. Uma pergunta da Natália Torres, vai para o Pedro também. Qual sua visão da implantação do canal de denúncias como uma das ações para adequação à norma NR01? Natália, eu adoro o canal de denúncias, tá? Eu adoro não só para... A Roberta também. A Roberta também já deu positivo ali. Eu só acho que o canal de denúncias... Então, assim, primeiro, eu acho que ele é eu não acho que ele é obrigatório, tá? Eu acho que ele é um instrumento... Se a empresa quer realmente... Se a empresa mostra que quer realmente ter um ambiente mais seguro, ter um canal de denúncias é importante. Mas eu nem penso na NR01. A NR01 eu acho um ponto super importante, mas eu pensaria primeiro numa questão da reputação da empresa. Porque pelo canal de denúncias eu vou receber informações de fraude, então assim, estão desviando o produto, tem conluio com um fornecedor, né? Só que, óbvio, nós somos seres humanos, a coisa que mais tem em canal de denúncia são matérias relacionadas às práticas humanas, das relações humanas. Por isso que isso, geralmente ou é endereçado ou encabeçado pelo RH. O que eu acho muito importante, Natália, é assim, o canal de denúncia, se existente, que é uma excelente prática, friso, é importante a gente entender quem vai mexer nesse canal, quem vai responder. É o RH? Esse RH está treinado? Ele é continuamente treinado? Que ele pode ter feito um treinamento, ele é continuamente treinado, mudam as melhores práticas com o tempo. Tem assuntos que o RH talvez não saiba conduzir. Se a gente pegar uma situação de um assédio moral, um assédio sexual, talvez, dependendo do cargo que a gente está falando, o RH não vai saber conduzir bem, tá? E não é nem por uma questão de falta de habilidade, é porque às vezes o gestor, pode ser um diretor, o presidente de uma empresa, né, ele vai achar que manda e desmanda no RH, ele vai descredenciar, descredibilizar, e vai ser um problema. Então, muitas vezes é importante você terceirizar. Eu falo isso porque no escritório a gente tem uma área de compliance e investigações muito forte, e o que aparece muito é assédio moral, né, em primeiro lugar, muitas denúncias vazias, ou seja, muita fofoca, um querendo prejudicar o outro, ou matéria que não tem evidência suficiente, tá? Mas tem casos também de assédio sexual, tem casos de fraudes, tem casos de diversos tipos. Então, assim, ter um canal de denúncias é uma forma da empresa preservar o que lhe é mais caro, que é a sua marca, a sua reputação. A empresa demora anos para construir uma reputação no mercado. E ela pode perder a reputação num instante. Então, assim, é muito relevante, primeiro, ter um canal de denúncias, seja interno ou externo, mas mais importante que isso é entender que a pessoa que vai trabalhar esse canal, ela tem que ser muito bem treinada. E, às vezes, é melhor que ela não conduza algumas investigações, que ela terceirize, tá? E às vezes, a gente vê o RH trabalhando muito a questão de assédio, mas acaba invertendo a ordem das entrevistas. Então, isso prejudica o resultado da entrevista. Então, esse treinamento do RH, ele é muito importante, tá? Ou a terceirização para alguém que é especializado em questões mais importantes. Acho que, nesse aspecto, eu gostaria até de complementar um pouco, acho que o Pedro foi bastante abrangente, mas quando a gente pensa nos elementos que a gente avalia o risco psicossocial, esse tipo de pesquisa é muito importante porque traz informações, né? Só que a avaliação do risco psicossocial não pode ser reduzida a isso, né? Então, por exemplo, como eu já até citei, o assédio é um dos elementos que devem ser avaliados em relação aos fatores de risco psicossociais. Existem outros fatores que também podem ser trazidos, por exemplo, em relação à organização do trabalho. Será que essa pesquisa ela pode trazer elementos? Sim, pode. Por exemplo, se algum empregado trazer a informação de que
tem falta de equipamento, né? Ele não tem a condição adequada de trabalho. A gente sabe que muitas vezes, quando tem esse tipo de pesquisa, essas informações, é difícil ser trazida essa informação, mas, de repente, ali no contexto das respostas, a gente pode trazer isso para a nossa avaliação dos fatores psicossociais em relação à carga de trabalho, em relação à organização do trabalho, e não ficar tão focado só nessas questões de assédio e violência. Então, a gente tem que abranger um pouco mais. Então, acredito que esta é uma forma, sim, que pode ser trazida para a avaliação psicossocial, mas ela não deve ser única, né? E outra coisa que a gente já comentou aqui, mas é importante relembrar, é que existem muitos aspectos psicossociais, e o que a gente tem que trazer para o gerenciamento dos riscos ocupacionais, então, para o nosso PGR, o que a gente tem que trazer é aqueles que estão, de fato, relacionados ao trabalho, e não ao indivíduo. Perfeito. Aquela lâmina que o Pedro trouxe logo no início, né, ela tem ali, eu não contei, mas deve ter em torno de uns 12 riscos ali, né, Pedro? Por aí, né? Sim, Agrupamento de risco, né? Tem bastante coisa. A Leandra está perguntando, além do canal de denúncias e treinamentos que o Pedro falou, tem alguma outra sugestão ou alguma outra recomendação do que poderia ser feito? Acho que ali está praticamente os principais, né? O que mais que poderia ser feito? Você falou ali também da observação, né? Para implementação, para verificação dos riscos, é a aplicação dos questionários, que a gente tem essas ferramentas que já existem, né? Não são novas em relação à avaliação dos riscos psicossociais, como o questionário de Copenhague, tem algumas indicações na própria ISO. Então, existem diversas metodologias existentes que você pode aplicar durante o levantamento dos riscos, a avaliação dos riscos, né, para que você traga para o PGR aqueles riscos, aqueles fatores de riscos que de fato existem no ambiente de trabalho. Uhum. Boa. Eu imagino, eu não sou da área, mas eu imagino que tenha dois tipos, né, digamos assim, de mapeamento. Você pode ter aqueles mapeamentos que estão programados, certo? Ele ocorre com certa periodicidade, né? E aqueles que são eventuais, que eu preciso fazer alguma coisa. Então, provavelmente está tudo dentro dessas metodologias, né? Exatamente. Então, quando você vai seguir a metodologia, uma metodologia é uma forma de você atender aos requisitos da norma. Você utilizar esta ferramenta, esse canal de denúncias, né, na verdade, vai ser algo muito abrangente, como o Pedro falou, que diversos aspectos vão fazer parte disso, e muitos deles você não vai conseguir utilizar para fazer essa determinação da existência ou não de riscos psicossociais no trabalho. O Wellington está perguntando para a Roberta, o médico especialista tem a prerrogativa de afastar um profissional CID F41 por motivo de trabalho? Ou a empresa deve conduzir o profissional ao Ministério do Trabalho para avaliação, em se tratando de doença ocupacional ou não? Aí você lê o Ministério, mas ele colocou médico do trabalho. Médico, desculpa. Médico do trabalho. Então, a gente tem que pensar o quê? O médico especialista, que você falou, provavelmente um psiquiatra. E a gente tem que pensar no médico do trabalho. São duas especialidades. O psiquiatra, ele sabe da doença. Esse psiquiatra, ele não tem conhecimento do trabalho que é desenvolvido por esse paciente. Ele tem um paciente que ele identificou que tem uma doença, né? Uma doença psiquiátrica. O médico do trabalho, ele tem o conhecimento tanto da doença quanto do trabalho que é desenvolvido, porque ele
sabe qual é a realidade da empresa, ele tem acesso a todas as avaliações que foram feitas, ele tem acesso a todos os fatores, os agentes de risco que aquele paciente, naquele momento, ele tem essa exposição. Então, o médico especialista, ele não vai fazer a correlação direta se é relacionado ao trabalho ou não. E o médico do trabalho, ele pode. Mas na verdade, a decisão final, né, está lá pelo médico, pelo perito do INSS, que vai fazer a avaliação desse afastamento e vai indicar se o benefício vai ser relacionado ao trabalho ou não, né? Então, é um conjunto de informações. Então, o laudo do médico especialista para falar da necessidade de afastamento, um laudo do médico do trabalho explicando, né, exemplificando não, mas descrevendo essa relação da doença com o trabalho, se pode ou não. Lembrando que, se o médico do trabalho da sua empresa fizer a identificação que aquele afastamento é relacionado ao trabalho, precisa fazer a comunicação de acidente do trabalho. O ACAT, o S2210, que agora deve ser feito pelo evento enviado ao E-Social. Pedro, se tiver algo para complementar numa questão mais jurídica, fica à vontade também. Só trazer que o médico ele tem, de fato, autonomia, né, para avaliação. Né? E às vezes os médicos discordam. Um classifica como F41, o outro vai ter uma outra classificação, mas ele tem autonomia, né, para fazer essa classificação. O único ponto que eu iria trazer de acréscimo na sua fala, Roberta, que é o seguinte, são dois pontos, na verdade. Primeiro, o médico que trabalha da empresa, talvez ele tenha mais elementos do que o médico que está fora do ambiente do trabalho, né, ele é mais assertivo, né, porque ele conhece a prática da empresa, etc. Tal. Mas o ponto mais relevante que eu queria trazer é o seguinte, não as empresas, elas identificam o afastamento pelo próprio trabalhador quando comunica à empresa que ele se afastou, tá? Então, assim, é uma etapa até posterior. Então, assim, o trabalhador se afastou, né? A empresa fica sabendo. Me afastei, recebi o benefício aqui, me afastei. E muitas vezes o trabalhador não comunica, tá? E a empresa fica buscando o trabalhador, tá? A gente desenvolveu um software aqui bem interessante, que, na verdade, ele captura essas informações da Previdência Social de todo e qualquer afastamento. E aí ele comunica à empresa, olha, fulano de tal se afastou. O afastamento dele teve um nexo profissional, ou seja, já está apontando ali que, segundo a interpretação da Previdência Social, o motivo do afastamento tem natureza laboral, ocupacional, ou seja, a empresa ela vai ser responsabilizada, penalizada no FAP, e esse benefício vai ser de natureza acidentária. Então, é só um ponto, porque a gente vê que na prática, ou a empresa fica lá todo dia entrando no site do DataPrev, tentando buscar essa informação, às vezes não faz, aquela semana não deu, faz na outra. Então, o software é muito legal que você recebe no seu e-mail, fulano de tal se afastou, o motivo é esse, você tem 30 dias para apresentar a contestação. Então, você consegue se antecipar aí com o levantamento de subsídios para fazer uma boa defesa, tá? Porque o que a gente percebe na prática é que a empresa, ou ela acaba não fazendo a defesa, ou faz uma defesa sem todos os elementos que ela poderia fazer. Então, lá na frente, não, Pedro, fizemos a defesa, mas será que você fez a melhor defesa? Né? Você reuniu evidências, né? E às vezes quando a gente fala desses benefícios, tem a história do limbo previdenciário, né? O trabalhador ele se afastou com benefício previdenciário, ou seja, não acidentário, não tem natureza ocupacional, e lá na frente ele pediu a reconsideração e foi reconhecido. E aí a empresa teve um problema, porque ela não soube monitorar isso bem. Então a ferramenta ela também avisa a conversão e ela permite que a empresa evite o limbo previdenciário. Como? Quando o trabalhador, ela avisa quando o benefício vai cessar, né? O benefício vai cessar daqui a 30 dias. Então, a empresa pode entrar em contato com o trabalhador e ajudar o trabalhador a prorrogar o benefício.
porque às vezes a não prorrogação vai ser o motivo que vai levar ele a buscar a conversão depois. Então, é só um ponto aqui relevante para que são coisas que não são muito ditas, mas que acontecem bastante na prática, né? E já existem soluções no mercado. Perfeito. Wellington, ok, a resposta da Roberta, do Pedro, e também eu não perguntei ali para a Leandra, né, se precisa complementar, se está ok, resposta deles. Não, está ok, perfeito. Ok. Pelo esclarecimento. Porque a gente teve um caso semelhante aqui na empresa, onde o colaborador ele se afastou e o médico especialista colocou na descrição, no relatório médico, dizendo que era pro excesso de trabalho. E aí nós consultamos isso, nosso jurídico, junto a moça que cuida também, faz parte do trabalho ocupacional, que é a enfermagem aqui. E aí a gente conduziu ele para o médico do trabalho. O médico do trabalho não concordou com o médico especialista, porque não se tratava de uma doença ocupacional. Então, foi uma doença normal, ele caminhou para o INSS, e o INSS deferiu o processo dele com espécie 31. Também não concordou com o médico especialista, não era nada a ver com o trabalho. Aí, por isso, eu tirei essa dor, porque o próximo médico especialista dizendo que não, é trabalho, e a empresa tem que passar para o acidente de trabalho. Mas como não tem nenhum laudo concreto. Aí foi isso que eu tirei essa dúvida, se o médico tem essa prerrogativa especialista do cara, do profissional, poder falar, olha, é do trabalho, é ocupacional, entendeu? Mas valeu, foi bem esclarecedor. Como o Pedro até destacou, os médicos, eles têm autonomia, né? Existe uma autonomia do médico fazer as avaliações. Então, o médico, o especialista, muito provavelmente baseado apenas no que o próprio paciente estava falando, né? Então, acho que essa é a diferença. O médico, o especialista, ele está atendendo o paciente, ele está fazendo uma avaliação de acordo com o que ele está ouvindo, principalmente quando a gente fala de psiquiatria, né? Muito do que o paciente traz, né? Uma avaliação mais qualitativa, né? Não tem um exame específico que eu vou quantificar. Então, o médico especialista, ele identificou dentro de tudo que o paciente trouxe que era uma doença do trabalho. O médico do trabalho, com a visão dele, tanto da doença baseada no laudo recebido pelo especialista, mas também no conhecimento, ou principalmente no conhecimento dele em relação ao trabalho desenvolvido, como que você pode, o excesso de trabalho, você pode quantificar, você consegue avaliar se de fato tem esse fator relacionado ao trabalho ou não. O médico do trabalho conseguiu fazer a avaliação de que não havia, e todos os relatórios foram apresentados na perícia do médico da Previdência para fazer a avaliação, e tanto é que o resultado final foi um afastamento não relacionado ao trabalho, né? A gente não pode dizer que o médico especialista estava errado, não, é a avaliação dele, a autonomia dele em avaliar, e o conjunto de toda essa avaliação resultou num afastamento não relacionado ao trabalho.